Voltamos com o nosso podcast Entre a Cruz e a Graça, um podcast dos pastores da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, no Distrito do Rio de Janeiro. E o assunto é Bíblia, Palavra de Deus, e o nosso terceiro bloco vai tratar sobre Lei e Evangelho. A Palavra de Deus que nos confronta e nos consola. Para isso, contamos com a ajuda do pastor César Mota Rios e Bruno Haas, pastores aqui do estado do Rio de Janeiro. Bom, a distinção entre lei e evangelho é um dos pilares da teologia luterana, né? Em outras tradições, talvez essa distinção não fique tão clara como nas igrejas luteranas. Pastores, o que significa, né, para os luteranos distinguir corretamente lei e evangelho? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, principalmente se a gente pensa que tem não luteranos acompanhando a gente, é deixar claro que a gente não está fazendo uma delimitação de livros da Bíblia. A gente não está falando assim, são livros que têm um conteúdo legislativo, esses são lei, né? Então, assim, o Pentateuco é lei e o Evangelho são os 4 evangelhos lá do início do Novo Testamento. Não é isso. Na verdade, não tem muito a ver com isso. Não é uma questão de delimitação de textos, mas é que dentro das Escrituras como um todo, nós temos 2 tipos de mensagens de Deus que são igualmente da parte de Deus e são necessárias para o ser humano e estão desde Gênesis a Apocalipse, em praticamente todas as páginas, que é uma mensagem de lei, que é aquela mensagem de Deus que nos mostra o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. É uma mensagem, então, que nos corrige, que nos alerta e que demanda de nós alguma coisa, né? Que nos coloca algo como nosso dever. Essa é a mensagem de lei. E isso não importa, pode estar na boca de Jesus, pode estar lá nas páginas do Evangelho segundo João. Se isso acontece, se é uma demanda, se é um dever fazer ou não dever fazer, é lei. Por outro lado, nós temos a mensagem do Evangelho, que é aquela mensagem que não nos coloca uma demanda, que não nos diz o que devemos fazer, que não nos diz o que nós não devemos fazer, mas que nos apresenta o perdão de Deus, especialmente o perdão de Deus por meio de Cristo Jesus, a misericórdia divina, que nos dá essa boa notícia do acolhimento da parte de Deus. Isso é evangelho. Não importa se está escrito, expresso dentro do Evangelho, segundo Lucas, se está no Apocalipse, se está em Gênesis ou nos profetas, né? Como eu disse, há lei e há Evangelho nas Escrituras como um todo. Acho que essa distinção ela é a fundamental, ela é básica, né, para a gente entender essa conversa. Em outras tradições, às vezes existe quase isso, embora não seja usado tão intensamente assim. Por exemplo, eu já vi reformados falando de palavra de lei e palavra de graça, praticamente com o mesmo sentido, né? Então, é algo que para nós é muito importante, né? A importância e o uso disso é uma conversa que a gente precisa ter também. Eu acho que essa é a distinção base, né, que é o fundamento que para a gente entender todo o resto, e sem isso a gente não consegue compreender o que isso quer dizer com a distinção de lei e evangelho. Então, acho que eu poderia, de repente, falar um pouquinho sobre o porquê, né, e a finalidade dessa distinção. Então, por que se distingue lei de evangelho? Se distingue lei de evangelho exatamente por causa das funções que ambos têm, né? Então, a lei de Deus, o mandamento de Deus é perfeito, é bom, é santo. Isso a gente sabe que o apóstolo Paulo nos fala. Por outro lado, esse mandamento que é perfeito, bom, santo, o mesmo apóstolo escreve que ele produz ira, né? E que ele revela o pecado. Tá? Então, aqui a gente vê que a lei que é boa e santa, em contato com o ser humano decaído no pecado, ela gera certos efeitos, né? Então, quando o ser humano caído em pecado, né, com o pecado original, ele interage, digamos assim, com a lei de Deus, ela vai produzir conhecimento do pecado,
vai produzir a ira. Então, e aí é o que a gente bem sabe do apóstolo Paulo, que ele fala, é a justiça. O praticar, o operar da lei por parte do ser humano pecaminoso não opera a justiça, não justifica o ser humano. Exatamente porque o ser humano decaído em pecado, ele não atinge a lei. Então, nesse sentido, o ser humano ele não consegue se justificar por meio dela. Então, ela sempre vai gerar condenação do ser humano. Então, esse é o efeito, digamos assim, da lei, que é boa, que foi dada para a vida, mas quando entra em contato com o ser humano pecador que não consegue atingir a sua exigência, é esse resultado que ela gera. Tá? Por outro lado, aquilo que a lei não conseguiu fazer, porque estava enferma pela carne, Deus fez enviando seu filho. Então, e esse é o evangelho. É aquilo que Jesus fez e aquilo que Deus faz, de forma mais geral, para dar a vida ao ser humano. Né? Então, essa é a mensagem básica do Evangelho. Então, todas as passagens, todas as mensagens que nos mostram aquilo que Deus fez por nós, esse é o Evangelho. Então, a questão é mais ou menos assim: a lei ela foi dada e aquele que cumpre tem vida, aquele que não cumpre não tem vida. Mas o ser humano caído em pecado não cumpre, logo ele não tem vida. Então, por causa do pecado, a lei ela não atinge a sua finalidade, porque o problema do ser humano é o pecado e ela não resolve esse problema. A lei ela não consegue resolver esse problema. Só se você cumprir ela, né? Então é por isso que Deus precisa resolver a coisa de um outro jeito, lidando com esse problema humano, que é o pecado, ele faz isso através de Cristo. Então, só o evangelho dá vida. Só o evangelho ele pode dar a vida, só o evangelho ressuscita interiormente, só o evangelho dá perdão de pecados. O evangelho ele resolve esse problema humano. A lei, o caminho da lei não resolve. Então, se alguém tenta atingir a vida pela prática da lei, ele não consegue, por causa do pecado. E isso vem apenas através do evangelho. Então, acho que esses efeitos, é por isso que a gente precisa distinguir. Por quê? Porque se eu ofereço para uma pessoa que busca a salvação o caminho da lei para ela não vai conseguir alcançar. Por isso que é necessário que se ofereça o evangelho. Por outro lado, se eu tenho uma pessoa que está obstinada, endurecida no seu pecado, eu preciso apresentar a ela a lei, que condena o pecado dela, para que então ela se veja em necessidade de remissão e recorra ao evangelho. Então, essa distinção acontece por causa da função que a própria Escritura atribui a ambas as mensagens. E como essa correta distinção pode ajudar, por exemplo, na leitura de um membro em casa, né? Às vezes eles, né, na nossa devoção, ele encontra um texto e às vezes não sabe para onde ir, o que aquilo quer dizer, né? Vocês poderiam nos ajudar, né, talvez por um caminho aí. E eu sei que o Walter disse que é o Espírito Santo, né, que nos torna, e Lutero também diz, né, o Espírito Santo nos torna um doutor, né, na distinção de lei e evangelho, mas se vocês puderem nos dar uma ajuda aí, talvez com algum exemplo bíblico, acho que seria interessante para o nosso ouvinte poder ver na prática, né, o que vocês querem dizer com essa distinção. Eu acho que para a leitura de uma pessoa comum é tão importante porque a distinção e a noção de que há duas mensagens na Escritura, mensagem de lei e de evangelho, ajuda a evitar que a pessoa se perca numa leitura pontual. Por exemplo, ela pega um texto da Bíblia para ler e lê um texto que é basicamente de lei. É uma dura mensagem de condenação. Se ela não tem a noção da distinção e a noção de que há duas mensagens, ela pode se desequilibrar e simplesmente sair desse momento de reflexão que ela tentou ter ali, triste e atribulada e com um peso tremendo no coração. Porque toda mensagem que lhe veio à mente, porque foi a que estava no texto, é uma mensagem de lei e que às vezes encontrou justamente o problema dessa pessoa. E isso pode gerar um problema pessoal e um problema com relação ao próximo também. Porque essa pessoa pode se tornar legalista para com o próximo. E a partir dessas leituras que ela faz, não reconhecer a mensagem do evangelho que há para o seu próximo também. Então, um desequilíbrio que pode existir a partir dessa visão fragmentada
né, que só vê uma mensagem porque aconteceu de ser só essa mensagem que lhe apareceu. Por outro lado, ela pode ler uma mensagem do Evangelho, uma mensagem de Evangelho, que fala da grande misericórdia de Deus, e de forma desmedida não perceber que essa mensagem não é assim. Para todos, inclusive impenitentes, independente do que façam, independente do que creiam, e você tem outro extremo, então. Ter a noção da distinção faz essa pessoa ler um texto que é só de lei e pensar assim, olha, essa leitura para hoje, isso aqui é lei de Deus, não é toda a mensagem de Deus para mim, essa aqui. Isso me mostra o pecado. Agora eu preciso terminar a minha reflexão também lembrando da outra palavra de Deus, da outra mensagem de Deus que há, que é o Evangelho, né? Então eu equilibro um pouco as coisas para que isso seja de fato edificante e não simplesmente destrutivo. Ao mesmo tempo, a mensagem do Evangelho, depois eu lembro, olha, mas existe uma palavra de lei de Deus. Deus não quer que as pessoas simplesmente saibam assim, eu acolhi todo mundo, num universalismo desmedido. Então, isso gera um equilíbrio. Eu acho que, na verdade, para a leitura, é um princípio que é muito importante. Para a leitura das partes, o conhecimento do todo importa. E no caso de lei e evangelho, isso é verdade também. Eu acho que essa noção, né, a lei, ela revela, ela não tira o pecado. Então, ela sempre vai te mostrar. Então, quando a gente está lendo uma passagem, e aqui eu vou tentar ilustrar do ponto de vista das emoções e do impacto que isso tem no ouvinte. Não é, digamos assim, um método mais seguro, mas só para tentar ilustrar, né? Então, quando a gente lê uma passagem e aquilo nos acusa, né, vai acusar a nossa impenitência, vai acusar a nossa preguiça, vai acusar a nossa indiferença, etc. Essa é uma passagem de lei de Deus, ela está revelando o pecado no nosso coração. Né? Então, aqui a lei cumpriu o seu propósito. Ela revela o pecado e a ira de Deus sobre o pecado. É por isso que diz que a lei, ela produz ira. Né? Então, eu reconheço o pecado, vejo a ira de Deus sobre ele. Isso daí surge, então, os terrores de consciência, né? Porque você vê, se você... Estou condenado, né? Porque realmente é isso que tem para mim. Então, aqui a lei, ela revelou o pecado. Só que agora, aí é que está a questão que o pastor César falou do todo. A lei, ela não remove esse teu pecado. E não é você praticar simplesmente que vai removê-lo. Né? E é aí, então, que você precisa ouvir a mensagem do Evangelho Salvador. De que Cristo, por amor de Cristo, esses pecados são remitidos aos penitentes. Então, aqueles que se arrependem, o sangue de Jesus limpa desse pecado. E agora, perdoado, você pode olhar para essa mesma lei de uma forma diferente. Agora, poxa, eu sou perdoado por Deus desse pecado e agora eu quero viver de acordo com a vontade de Deus, que está prescrita na mesma lei. Né? Mas acho que esse é o grande ponto. Aquilo que nos acusa é lei. Né? E aquilo que, de certa forma, nos consola, né? Geralmente é o evangelho. De novo, eu estou usando aqui um exemplo que se baseia na percepção emocional do receptor ali. Isso pode nem sempre valer, às vezes você pode ler e não sentir nada, mas só para tentar ilustrar, né? Então, isso é que é importante a gente ter noção. Olha, não é o operar a lei que vai remover o pecado. Então, quando a lei revela o pecado e revela a ira sobre ele, a solução para isso não é a própria lei, porque não está na estrutura da lei resolver o pecado. Ela promete vida ao que cumpre e morte ao que não cumpre. Então não está vamos dizer, na configuração dela isso. E é por isso que é necessário recorrer ao Filho de Deus. Né? Então, os confessores luteranos falam, quando os terrores de consciência eles aparecem por causa da lei de Deus, a gente opõe a esses terrores Cristo, o mediador, e o seu sangue que nos lava de todo o pecado. Né? Porque se a gente não faz isso, se a gente não opõe o Cristo, que nos limpa de todo o pecado, a gente cai num dos problemas que o pastor César colocou. Ou você vai atenuar a lei, no sentido de dizer, não, ela não é tanto assim, porque você tem que esquivar sua consciência. Você não suporta, você vai, para tentar esquivar, ou vai atenuar ela, né? Dizer que não é tanto assim, ou então você vai se tornar um hipócrita, né? Então, esse é o problema. É só o evangelho de Cristo que permite que a lei seja considerada na sua total potência. Né? Então, só com lei e evangelho os dois podem ser
os dois podem existir intactos, né? Então, seria mais ou menos isso. Perfeito, obrigado, pastor Bruno. Nós fechamos esse bloco de Lei e Evangelho por aqui, e deu para entender que ambos, né, Lei e Evangelho, nos apontam para Cristo, né? Um para a necessidade de Cristo e um para a alegria de já receber esse Cristo e esse perdão, né? Seja a lei, seja o Evangelho, eles nos direcionam para uma correta interpretação da Bíblia. E esse é o assunto do próximo bloco, né? Como garantir a fidelidade na interpretação bíblica. Você que está nos acompanhando até esse presente momento, peço que curtam, né? Compartilhem, comentem. Lembrem de enviar para o seu vizinho, para o seu amigo, para os seus familiares esse episódio, para que a palavra de Deus continue crescendo em nosso meio. Nós ficamos por aqui e na semana que vem nos encontramos de novo. Bênção de Deus.